anterior, nós vimos a terceira característica da pessoa que é feliz de verdade, a mansidão. Bem-aventurados os mansos. E nós vimos que mansidão é uma característica de uma pessoa que é longânima, é paciente, não responde rapidamente no ímpeto, pensa antes de agir, embora esteja certa em alguma circunstância. Então, nós paramos no terceiro degrau da escada chamada bem-aventurança. E hoje nós vamos subir para o quarto degrau. Eu sou a Carol Lacerda, você está no Encontro Cais e é hora de atracar. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até aqui nós vimos que as pessoas felizes de verdade são as humildes de espírito que se esvaziam diante do Senhor. As pessoas que choram, lamentam, pranteiam quando vem o seu pecado e quando vem a condição pecaminosa em que se encontra o mundo e também quando tem saudades do nosso noivo, Senhor Jesus. Vimos que as pessoas felizes agem de forma mansa, mas nesse verso nós vemos que uma pessoa feliz de verdade tem fome e sede de justiça. Nós podemos ter fome e sede de várias coisas, mas esse versículo diz que as pessoas abençoadas e felizes são as que têm fome e sede de justiça. Preste bem atenção nisso. Algumas vezes nós focamos na bênção que queremos receber, na felicidade que queremos obter. Gastamos a nossa vida inteira buscando essa tal felicidade. E alguns chegam ao fim da vida sem encontrá-la. Isso é inverter a ordem em que o Senhor colocou as coisas. Ele não diz que nós devemos ter ânsia pela felicidade ou ânsia para obter bênçãos. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo no meio cristão. Muitas pessoas se dizem crentes, mas tudo o que elas querem é uma recompensa de Deus para as coisas que fazem. Elas ficam em busca de bênçãos, bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Querem ser felizes porque são crentes, então Deus deve fazer algo por elas. Essas pessoas vão a campanhas, vão a seminários, cultos e mais cultos, buscando essa tal bênção. Então, a fome e sede que elas têm é por uma felicidade. Só que elas não conseguem perceber que nós não devemos buscar a felicidade. A felicidade e a bênção são consequência daqueles que já têm um determinado tipo de procedimento, que é o procedimento de quem é cidadão do reino dos céus e filho de Deus. Se você tem um determinado procedimento, a felicidade será simplesmente a consequência. E não uma felicidade qualquer, como nós vimos até aqui. A bem-aventurança, que é a felicidade real, a única felicidade verdadeira. Mas então nós vimos nesse versículo que nós devemos ter fome e sede de justiça. Agora, que justiça é essa? Será que você sabe qual é essa justiça pela qual devemos ter fome e sede? Talvez você fique pensando num conceito moral de justiça. Sim, é muito bom cumprir as leis, é muito bom ter um padrão moral adequado. Mas não era isso a que Jesus se referia. Ele não estava dizendo para os filhos de Deus terem apenas um padrão moral adequado. Muitas pessoas que não são crentes têm até um padrão moral mais adequado que alguns que se dizem cristãos. As pessoas que têm esse padrão moral adequado, que seguem as leis estabelecidas pelo seu país, não têm garantia de salvação. Seguir tais leis não significa que elas são filhas de Deus ou que elas estão agradando e adorando ao Senhor com isso. Não, o Senhor não estava falando apenas de um padrão moral. Também não era apenas relacionado à justificação. Não é alguém ter fome e sede de ser justificado.
apesar da justificação ter um papel importante na nossa vida. É pela justificação que nós podemos ser reconciliados com Deus. Mas você há de convir que alguém que ainda não foi salvo não tem como ter fome e sede de ser justificado. Você só pode ter fome e sede por algo relacionado ao reino dos céus depois de já ter passado pela justificação. Então, se essa justiça aqui não é apenas a justificação que recebemos ao ser salvos, nem um padrão moral que nós devemos seguir, que justiça é essa? Nós devemos ter fome e sede daquilo que é justo aos olhos de Deus. Em nós mesmos não somos justos. A Bíblia diz, não há justo, nenhum sequer. Nós não conseguimos ser justos aos olhos de Deus por nossas próprias tentativas, pelo nosso próprio eu. Porque nós sempre vamos nos deparar com o nosso orgulho, com a nossa inveja, com a nossa vaidade, com a nossa autopiedade e por aí vai. Então nós não conseguimos ser justos. Quem nos diz o que é o padrão de justiça é o próprio Deus. Então nós devemos olhar para Deus e olhar para o procedimento de Jesus para saber o que é a justiça. E olhando para isso, nós conseguimos perceber que a justiça de Deus está relacionada a um viver de santidade, a um viver que abre mão daquilo tudo que é pecaminoso, um viver que rejeita o pecado. A justiça de Deus não pode estar associada a um viver que aceita o pecado. Então, quando nós temos fome e sede da justiça de Deus, nós temos fome e sede por viver em santidade, fome e sede por um viver sem pecar, fome e sede por um viver apartado daquilo que é pecaminoso, porque essas coisas ferem a justiça de Deus. E o nosso anseio é cumprir a justiça de Deus. E você pode pensar, mas se nós não podemos em nós mesmos, como vamos conseguir cumprir a justiça de Deus? Ora, quem cumpriu a justiça de Deus foi Cristo. Então, toda vez que nós temos um comportamento guiado pelo Espírito Santo e um comportamento de acordo com Jesus, nós estamos também cumprindo a justiça de Deus, tendo um viver de acordo com a justiça dele. Mas e então, na nossa vida, como estamos? Temos essa fome e essa sede? O que é ter fome e sede? Ter fome e sede é ter uma necessidade básica. Você deve ter fome e sede todos os dias. E se você deixar de comer, vai ter mais fome e mais sede. Você não come apenas porque alguém diz, você tem de comer. Isso pode ser inicialmente, numa hora em que você já esteja saciado, mas vai chegar um momento em que seu corpo vai demonstrar necessidade de se alimentar e de se saciar. É uma necessidade intrínseca ao corpo humano, comer e beber. Então, o seu corpo começa a dar avisos para você de que ele necessita de algo. Se nós temos fome e sede de justiça, isso quer dizer que o nosso interior deve estar necessitado de cumprir a justiça, de ter um viver justo. Mas então, nós sentimos essa necessidade? Nós sentimos a necessidade de ter um viver de acordo com a santidade de Deus e longe do pecado, assim como nós temos necessidade de comer e beber? Esse viver justo é um viver que nega o próprio eu, que nega os próprios pensamentos, vontades e emoções. É um viver que nega a vaidade, que nega a inveja, que nega o autocompromisso, a autocompaixão. É um viver que rejeita as próprias vontades, porque as nossas vontades estão inclinadas para o pecado. É um viver que rejeita os próprios pensamentos, porque os nossos pensamentos têm a tendência de ser contra Deus. Um viver que anseia, que tem essa fome, essa necessidade mais básica, mais elementar pela justiça de Deus, é aquele de uma pessoa que rejeita completamente o viver em pecado. Você é assim?
o seu interior informa a você a necessidade de rejeitar o pecado, ou você ainda ama o pecado? Você tem essa ânsia por não viver em pecado, essa ânsia por viver em santidade, essa ânsia por ter os seus pensamentos e vontades controlados pela vontade de Deus? Se não tem, busque isso diante do Senhor. É o que nós devemos buscar. Nós devemos buscar não apenas fazer algo porque nós temos de fazer, porque alguém disse para nós que nós devemos andar em santidade ou que nós não devemos pecar. Não, deve ser algo muito mais profundo, deve ser algo que a nossa consciência, que o nosso espírito diz: eu preciso viver sem pecar, eu preciso viver em santidade. É uma necessidade para mim, uma necessidade elementar. Eu tenho de viver assim, senão eu não posso viver. Uma pessoa que não come nem bebe, ela não pode mais viver. São necessidades vitais. O desejo por andar em santidade, por andar de acordo com a justiça de Deus, deve ser para nós uma necessidade vital. O Senhor nos promete que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Então nós devemos crer no que Ele diz. Nós seremos completamente saciados, ficaremos fartos por desejarmos a santidade, por desejarmos negar o pecado, por desejarmos negar o nosso eu. Seremos fartos porque quando isso acontece, quando nós negamos o eu, quando nós vivemos em santidade, nós obtemos tudo aquilo que Cristo tem para nos dispensar. E então nós ficamos fartos. Mas isso não é para sempre. Nós devemos continuar tendo fome e sede, fome e sede, fome e sede, assim como nós temos a necessidade de nos alimentar todos os dias. E então, sempre que nós tivermos fome e sede, Ele nos fartará com Ele mesmo. Nós ficaremos fartos, recebendo tudo aquilo que Cristo é. Tudo que Ele é dispensado ao nosso interior. E só para esclarecer uma questão, isso não significa que nós não devemos cumprir a justiça moral. Sim, nós devemos, porque será uma consequência. Se nós rejeitamos o pecado e temos uma vida de andar em santidade, nós vamos ter um viver que demonstra os frutos do Espírito. Logo, não é coerente com alguém que tem uma vida espiritual de santificação não cumprir as leis morais. Então, embora Cristo não estivesse falando aqui de uma justiça moral, ela está inclusa como uma consequência desse novo tipo de viver justo. Bem, este foi o 4º degrau da nossa escada bem-aventurança. No próximo vídeo nós veremos a 5ª característica de quem é feliz de verdade, a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like neste vídeo. Também compartilhe com seus amigos para que nós possamos alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo, marujos! Agora é hora de zarpar!